Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Pensamento Solto. Hoje nós recebemos um convidado, um intelectual que encarna uma das características mais marcantes do nosso tempo, que é transitar entre os vários lugares do conhecimento. Nesse mundo cada vez mais complexo, onde as fronteiras a cada momento ficam mais estendidas e as áreas se cruzam. Hoje eu falo com José Reinaldo Felipe Martins Filho. Seja muito bem-vindo, José Reinaldo, ao nosso podcast. Obrigado, Ana Kelly. Agradeço. Duas palavras, em primeiro lugar. Agradecer a oportunidade, o convite, a consideração e também a iniciativa, né, de manter, divulgar um espaço para a promoção da cultura, da literatura, do diálogo, né, com vários personagens de pensamento tão diverso, né? E, em segundo lugar, pedir desculpa, porque realmente eu demorei a vir, porque você me convidou, mas estava muito corrida a agenda esse ano inteiro, mas agora funcionou e ainda bem. O último do ano, quando eu pensei na criação desse podcast, o primeiro convidado, que seria o piloto, seria você e a Aline, que está aqui escondida, mas a sua agenda realmente é muito intensa, mas é justificado isso plenamente. Eu entrei no seu Lattes, já conheço muito, mas dei uma olhada para contar as suas publicações e passa com certeza de 150 publicações. Posso falar a sua idade? Você tem 38 anos, né, José Reinaldo? 37. 7 daqui a um 37 anos, né? Você é bastante jovem e uma publicação tão vasta. José Reinaldo eu conheci lá no início dos anos 2000, estudante de filosofia, ele é graduado em filosofia, teologia, tem mestrado em música, doutorado em ciências da religião, doutorado em filosofia e tem mais um mestrado que... Eu tenho mestrado em filosofia e música. Mestrado em filosofia e música. Então, realmente é um intelectual que... Essa é uma marca da contemporaneidade, que não basta aquele ultra intelectual que estuda absolutamente só uma área, porque o mundo hoje é tão complexo, né, José Reinaldo? Então, eu penso que essa leitura variada do mundo contribui enormemente para a sua análise, que é muito atual. Como que você vê isso? Como que você foi intencional? Foi ao acaso? Como que se deu a escolha desse percurso? Em primeiro lugar, eu acho que, assim, uma parte... É claro que uma parte é resultado do esforço, né? Claro, cada um se esforça, todas essas coisas não são fáceis, livro não se escreve sozinho, tese não se escreve sozinho, enfim. Mas eu também atribuo uma parte, assim, à dimensão genética, porque eu fui abençoado com uma maldição, né? Que eu sempre digo que eu tenho duas maldições que também são uma bênção, que é a maldição da memória. Lembrar nem sempre é bom, mas eu me lembro. E a maldição da escrita, né? Eu estava dizendo para a Aline, que minha esposa, que você disse que está aqui nos bastidores, nos acompanhando, e que vai Não ser... adianta, você não participa da conversa, nós vamos falar de você o tempo todo. E que vai ser mencionada algumas vezes. Eu nunca tive na vida uma medalha ou algum prêmio de esportes. Não sou adepto aos esportes, quem me conhece sabe bem. Mas a primeira vez que eu ganhei uma competição de escrita foi na segunda série do primário. Eu cheguei para a festinha da escola, todas as redações dos meus colegas estavam no mural, e menos a minha. E aí eu fiquei triste, porque eu pensei, a minha deve ter ficado tão ruim que nem tá no mural exposta, né? E o motivo é porque ela tinha sido premiada em primeiro lugar, depois eu ganhei uma medalha, etc, né? Diferente. E dali para frente, várias ocasiões, quando havia aquele concurso, não sei se existe ainda, Goiás na ponta do lápis, lá no meu colégio eu ganhei os 3 anos do ensino médio, e ganhei da regional em quarto lugar um ano, nono lugar outro, mas enfim. Então, assim, desde que eu me entendo por gente, a dimensão narrativa do mundo, contação, eu me interesso muito por histórias, gosto de conversar com gente que conta história, me lembro depois daquelas histórias, na reescrita dessas histórias elas são reinventadas, porque aí se tornam as minhas histórias, né? Mas esse mundo narrativo e depois esse mundo narrativo a partir da escrita sempre me participou. E eu agradeço a muitas pessoas nesse caminho, a todos os meus professores e professoras, digo aos quais, de ser uma delas, aos quais eu beijo os pés, digo assim, né? Até escrevi no Popular no Dia do Professor, homenageando as mestras, sobretudo.
e os mestres também, porque eu tive muita gente que leu essas coisas a vida inteira e que deu devolutivas, né? E alguns deles dizendo logo, você quer que eu faça elogios ou você quer uma devolutiva honesta, né? E fazer uma devolutiva. Por isso também eu não me recuso a ler os textos dos alunos Isso é verdade. que me A pedem, sua assim. devolutiva é uma das devolutivas mais significativas que eu já tive dos meus textos. Mas eu digo, mas no seu caso tinha um trabalho de orientação também, é claro. Mas eu digo assim, se um aluno qualquer da graduação me pede para ler um texto que ele escreveu, eu não tenho coragem de dizer não, porque eu tive gente que leu os meus quando eu pedi um dia, Você entende? continua lendo pós-orientação, eu sei que você realmente lê. Agora, sobre a formação, são duas coisas. Por um lado, eu digo assim que eu caminhei de maneira esquizofrênica por muito tempo. Eu digo Mas sem saber esquizofrênico pra onde por que quê? estava indo. Porque Mas eu estava tinha um bem. interesse que já desde cedo, depois eu descobri que era um interesse interdisciplinar, desde cedo eu já tinha esse interesse, sobretudo por causa da cultura popular, né? Eu tive um professor que foi um grande pesquisador, um holandês que se radicou no Brasil e escreveu, inclusive, um dicionário do catolicismo popular com mais de 10.000 verbetes que ele recolheu pelo Brasil todo. Então, você é um especialista de cultura popular. E eu digo que ele participou desse meu processo de conversão ao interesse pela cultura popular. Embora eu venha de uma família lá do meu pai, Biataba. o meu avô e a família dele, eles eram um grupo de foliões, só eles já davam uma folia de reis. Então eu venho um pouco desse contexto também. Que você já participava desde criança. Não participava exatamente porque eram os tios do meu pai. Então eu me encontrava com eles muito esporadicamente, mas quando havia, e aí eles todos tocavam violão, acordeon, viola, e aquilo era muito interessante. Eu gostava muito daquilo. E eu digo que, então, por causa da cultura popular, eu já tinha um interesse de formação interdisciplinar. Mas, por conta do meu caminho, né, que entrei primeiro no seminário com a intenção de ser padre, e o Com ciclo... qual idade você entrou? Entrei com 13 anos no seminário menor. 13 para 14. E a filosofia é o curso obrigatório, né? Eu teria feito psicologia, por escolha. Tanto é que depois que deixei o seminário, prestei o vestibular da Universidade Federal de Psicologia, mas aí eu não passei na segunda fase e nunca fiz psicologia, embora tenha feito 7 disciplinas de psicologia na minha formação. Eu fui fazer filosofia, um pouco contrariado, por 2 motivos. Porque eu queria ir fazer filosofia no Sul. A nossa diocese mandava ou para Goiânia ou para a União da Vitória, no Paraná. E União da Vitória é uma comunidade muito interessante, porque ela é híbrida de diferentes culturas, os ucranianos, os poloneses, os brasileiros. Então eu pensava, os alemães, eu vou para lá e lá eu vou aprender ucraniano e alemão, né? E aqui... Então vim para Goiânia um pouco a contragosto e vim para a filosofia um pouco a contragosto. Mas depois nunca saí da filosofia, né? E aí a filosofia um pouco me incutiu isso, mas a academia também. De que não é bom ter uma formação diversificada, né? De que é importante ter uma formação linear. Foi muito difundido por muito tempo e ainda é, de alguma maneira ainda é, né? Existe gente que vê com desconfiança quem tem uma formação interdisciplinar. E por isso eu tenho uma formação verticalizada da graduação até o doutorado em filosofia. Eu tenho todos os títulos de filosofia, justamente por isso. Mestrado e doutorado em Tenho filosofia. graduação, licenciatura e bacharelado, mestrado e doutorado. E eu não teria o doutorado, porque eu já tinha desistido de fazer o doutorado, embora tivesse um acerto de contas para fazer com uma questão no Heidegger, que depois resultou nessa tese, né? Mas depois que eu já tinha o doutorado em ciência e religião, estava quase terminando, havia tanta especulação e cobrança de por que eu não fiz o doutorado em filosofia que eu fiz. Aí eu fui fazer, já tinha essa questão mesmo. E a filosofia, entrei. ela pressupõe um certo rigor, e a área da filosofia meio que olha com um certo... para ciências da religião, não é? Sim. Meio de nariz virado. E porque eu trabalhava Então, também na talvez tenha formação uma dos seminaristas legitimidade. com filosofia, né? Então o questionamento vinha da área e vinha do meu lugar de atuação a princípio, né? Mas isso, por um lado, muito importante, porque
me deu bases. Eu digo que a primeira formação que uma pessoa faz de graduação dá os óculos que a pessoa lê a realidade do mundo. Para sempre. Fica Para sempre. Só que quem faz filosofia é muito melhor, porque a filosofia é a área que se mete em todas as áreas. A filosofia é a área... jeito de olhar o mundo. A filosofia é especialista em todos os problemas de todas as épocas. A filosofia conhece todos os problemas de todas as épocas e as alternativas dadas aos problemas de todas as épocas. Então, depois disso, como base, né, começar na filosofia não é nada mal. Porque depois você vai fazer bem as outras coisas. Se você fizer bem um curso de filosofia, e a filosofia não sai da gente nunca mais, você vai fazer bem todas as áreas. Então, eu cheguei na filosofia sem querer, nunca mais saí da filosofia, gosto muito da filosofia, e a filosofia me deu condição de estudar melhor música, de estudar melhor teologia, de estudar melhor antropologia, de estudar melhor ciência da religião, todas as coisas que eu fiz, né? E aí foi nas ciências da religião que eu descobri um lugar, um espaço adequado para relacionar todos esses campos que me interessavam. De maneira que eu gosto muito de filosofia, ainda hoje trabalho com filosofia e tenho parte da vida dedicada à filosofia, embora reconheço que os escritos de filosofia são aqueles menos lidos, né? As pessoas com certeza vão ler mais coisas de literatura do que de filosofia. Mas eu tenho uma relação hoje ambígua com a filosofia. Quer dizer, a filosofia continua achando que só a filosofia é muito importante e que só a formação verticalizada é muito importante. Mas isso eu ignoro e relevo absolutamente. Eu considero que os grandes pensadores, inclusive da filosofia, são aqueles que se abriram à interdisciplinaridade. Uma vez, quando eu estava fazendo um pós-doutorado na PUC do Rio de Janeiro, com supervisão da professora Maria Clara Bingmer, a gente se reunia uma vez ao mês no grupo de orientação dela para discussão, cada vez uma apresentava, eu até aprendi isso, faço com os meus orientandos, e eu era o primeiro a falar porque eu era o pós-doutorando, os outros eram doutorandos ou mestrandos, né? E uma vez, quando apresentei o meu trabalho, os membros do grupo, mestrandas e mestrandos, doutorandos, perguntaram assim, mas afinal de contas, seu trabalho é de teologia? É de ciências da religião ou é de filosofia? Porque era um trabalho sobre mística em Heidegger, né? E eu respondi, não sei. Eu não sei porque eu tenho formação em teologia e o pós-doutorado era em teologia. Não faço questão de... Eu disse, eu tenho muito mais cabeça de filósofo, porque foi a formação que eu fiz por mais tempo. E eu trabalho no programa de ciências da religião. Então, eu falei assim, eu não faço ideia de qual é a área específica dessa pesquisa. E aí foi o momento que a professora Maria Clara interferiu e disse assim, mas não se preocupe com isso, Zé Reinaldo, e deu uma boa risada. E disse assim, porque os melhores filósofos de hoje em dia são sociólogos. E os melhores sociólogos são antropólogos. E os melhores teólogos são filósofos. E vai atrás de quem é que está chamando a atenção e dificilmente você vai encontrar, hoje em dia, né, um autor que está discutindo um problema importante para a nossa época com formação verticalizada. Ou, às vezes ele é de outra área, depois se meteu e... Como houve na filosofia, né? Um monte de gente de outros espaços que se meteu, Sartre, Nietzsche, né? E que se destacou muito. Mas eu penso que os tempos de hoje, essa ideia da verticalização absoluta, se não está ultrapassada, tem que se tornar em breve, porque realmente não dá conta da complexidade do mundo, né? Eu vejo com super bons olhos essa formação plural. E além dessa sua formação plural, que eu acho muito interessante, outra coisa que eu destaco, uma frase que você falou certa ocasião, que você disse que alguma coisa assim, que alguém teria dito que no Lattes existe vida para além do Lattes. E você fez um trocadilho, você disse que tal a vida ir para o Lattes. Não foi assim? E eu acho isso ótimo, porque essa produção aqui enorme, claro que tem uma parte de filosofia dura aqui, quando você fala de Heidegger, mas... Essa produção toda e outras coisas, você viaja e volta com um poema. Você viaja e volta com... É a sensação que eu tenho. E volta com uma literatura, um livro de literatura. E uma das coisas mais bacanas é que ele acabou de ganhar um prêmio muito importante, o mais antigo prêmio literário do país, que é a Bolsa Hugo de Carvalho Ramos, né? Você foi premiado... Qual o título do livro mesmo? O livro premiado tem o título Negrinho. E vai sair em breve, agora, Em breve, trâmites possíveis. Sim. Então, eu queria que você falasse como que você
leva a vida para o Lattes. Isso eu acho de uma grandiosidade, porque tem aquela coisa assim, dá a impressão que para você ser rigoroso e sério, né, tem que estudar o tempo todo, e não pode sair, não pode ir a festa, não pode ir a shows. Gente, o José Reinaldo, ele passeia pra caramba e viaja. E não é aquele filósofo morto de gabinete que produz aquelas coisas desinteressantes. Os seus textos são gostosos de ler. Eu vejo isso com uma grandiosidade, com uma riqueza que eu mesma tô tentando me inspirar e fazer. Eu acho, para começo de explicação, que você começou dizendo que se essa filosofia não está com data de vencimento, de validade já, como é que é? Se não venceu, está com data de validade breve, com breve expiração. Eu também acho. Eu acho assim que essa filosofia já caducou, ainda que haja exemplares dela por aí e que não se conscientizaram disso e nem vão se conscientizar. Mas a morte vai resolver tudo isso, né? Mais 2 gerações, eu acredito que isso vai estar resolvido. Que é muito mais difícil, porque você, além de ter verticalizado, você ainda fez o movimento inverso. Mas eu fiz, por um lado, como estratégia de legitimação, porque eu queria fazer o movimento interdisciplinar e plural. Peraí, a graduação que você quer tá aqui. Peraí, exato. Que você quer tá aqui. Quase isso. Quase isso. E aí alguém diz assim, não, o curso é de Universidade Católica, não é tão bom, porque bom é de federal, eu jogo um diploma. Outro diz, não, de federal, não sei o que, eu jogo diploma católico. Inclusive no meio acadêmico e no meio eclesial, né? Deve encontrar resistência nos dois. Que deslegitima parte dessa formação e por isso... Então, um pouco, devo confessar que essa quantidade de chancela tem essa finalidade, para dizer, olha... cala a boca, eu fiz todos os processos e agora faço o que quiser. Por isso, embora seja jovem de idade, não sou jovem de trecho, no espírito muito menos, nunca fui jovem. Sou um velho de 100 anos no espírito, e aí outra vez a Aline pode assegurar um dia que você vai fazer a entrevista só com ela, para ela contar isso. Mas eu descobri mesmo nesse lugar das ciências da religião, a partir das ciências da religião, desse lugar na academia, um espaço para o cultivo da interdisciplinaridade. E aí eu cheguei a dizer, assim, quase que eu fazia voto de não mais escrever nada de filosofia. Outro dia até falei isso, eu nunca mais vou escrever filosofia. Eu fiz voto de não escrever mais filosofia. Você disse que eu tenho não sei quantos escritos, na verdade nem eu sei quantos escritos eu tenho, porque se for considerar artigo de jornal, artigo de periódico, não sei o quê, nem sei, mais de artigo de periódico, eu acho que hoje em dia já deve ter mais não de filosofia do que de filosofia, embora um tempo desse era a maioria de filosofia, porque eu comecei a escrever na graduação. O primeiro artigo de periódico foi feito na graduação e eu recomendo os alunos hoje em dia a fazerem isso também. Mas... Então eu descobri esse caminho interdisciplinar e não quis mais ficar num caminho linear, verticalizado. É por isso que eu digo aquilo. Uma vez encontrei, a isso que você se referiu. Eu encontrei uma frase de meme de Instagram, de redes sociais, dizendo isso: viver não cabe no Lattes. E aí eu me pus a refletir sobre isso. Talvez para aqueles pesquisadores das ciências duras, do laboratório, que fazem cálculos de matemática pura e aplicada. Mas eu acho que se eu encontrar uma pessoa dessa, ela vai me dizer que aquela pesquisa é a vida dela. Então, um pesquisador de química, um pesquisador de biologia, aquilo que ele faz é a vida dele. Ele não é um pesquisador e às vezes ele vive. Não, aquilo é a vida dele. Mas pensando de maneira maior, nós das humanidades, aí pronto. É aí que eu digo, viver cabe no Lattes, porque depende do que eu estudo. Porque se eu estudo cultura popular, a minha fonte de referência é a vivência das festas populares do povo. E aquilo vai para o Lattes, porque vai para o Lattes como uma descrição, vai para o Lattes como uma apresentação num congresso, vai para o Lattes num livro que eu escrevi. Então, viver cabe no Lattes, desde que você se situe direito. Eu acho que, às vezes, o mundo acadêmico tem pessoas que não estão ali por vocação, estão ali porque pensaram no status, porque pensaram que era uma grande honra estar, porque era uma coisa muito chique, etc. E essas pessoas acabam frustradas, né? Porque, agora, se você faz aquilo que gosta, pode ser matemática pura e aplicada. Eu acho que aquilo é a sua vida, né?
E depois, controle do tempo, né? Eu não gosto nada dessa coisa de coach da nossa época, e eu explico porque que eu não gosto nada de coach, digo isso nas aulas, é porque algumas pessoas vão dormir à noite e acordam no outro dia de manhã coach de algum assunto, né? Sim. E eu não acredito nisso. Eu acredito que o caminho é rigoroso. E você leva tempo, você leva anos de dedicação para se habilitar numa área. Não é assim Não. como a ditadura da opinião que nós vivemos, que basta achar e que basta etc. Mas se eu um dia Mas me só tornar... tem essa consciência quem vem estudando há muito É, tempo. exato. Ou pelo menos a gente vai tentando disseminar essa desconfiança nos outros espaços. Mas se um dia eu fosse coach, se um dia eu fosse ser um coach, eu seria um coach disso. Eu acho que teria público, inclusive. Um coach acadêmico de organização de tempo. Por que tempo há? Há tempo. Tempo existe. O problema é porque a época que nós vivemos, ela nos desafia no seguinte aspecto. Nós temos muitas demandas. Demandas que não havia no passado. Por exemplo, quando a gente só assistia televisão de canal aberto, Só tinha 3 canais? só tinha 3 canais e só tinha 3 programas. Você assistiu aquele seu programa favorito, você estava com tempo livre. Você não gostava de tudo que passava na televisão. Hoje, quando você escolhe o restaurante que você vai, quando você escolhe o que você pega na sua geladeira, quando você escolhe o que você assiste, você se impõe compromissos que são compromissos. Então, alguém pode ter... Por exemplo, eu tenho, e eu digo isso para os alunos, eu assisto séries e assisto filmes. Eu vejo. E gosto de assistir à noite. E gosto de assistir desenhos. Eu adoro desenhos para poder descansar a mente. Eu gosto de acordar sábado de manhã sem compromisso de horário e assistir desenho. Chaves também. Adoro Chaves. Sei de cor. Minha esposa Aline sabe de cor as falas e a gente ia ainda assim. Mas aquilo se torna um compromisso. Então, quando eu começo a assistir uma série que tem 6 temporadas, cada uma com 15 episódios, eu quero vencer todos esses episódios. É como ler uma literatura. E um parêntese, né? Eu não gosto de me surpreender na história. Então, eu leio a história antes e eu assisto para poder ver como a cena foi montada. Eu não gosto de, por exemplo, o meu artista favorito morre naquela... Porque eu vou dormir preocupado com aquilo. Eu não gosto disso. Então, ela assiste para ter surpresa e eu já sei a história toda e assisto pela arte, para ver como a cena foi montada. Você não liga para spoiler? Não, eu adoro. Eu gosto de saber o fim já quando começo a assistir. Isso é uma característica boa para o marido. Não gosta de surpresa, gosta da mesma mulher até o final. Não gosto de surpresa. Então, isso acaba se tornando um compromisso. Aí depois você quer ir, muitas pessoas tem um tempo para academia, é outro compromisso. Aí depois você tem um tempo para... Daqui um pouco, isso é uma característica da nossa época, na minha opinião. E eu digo isso quanto aos estudantes, que eles dizem que não tem tempo. Daqui um pouco você tem a sensação real de não ter tempo. Porque você senta para estudar, isso te chama com uma mensagem, você olha. Daqui um pouco você realmente não tem tempo, mas não porque não tenha tempo, digo, não porque tempo não haja, e não porque você seja desonesto de ficar mentindo que não tem tempo, sendo que tem. Você realmente tem a impressão de não ter tempo. Mas aí eu acho que vem um pouco da personalidade, que eu sou um virginiano clássico, bem clássico. Sou do último dia do signo de Virgem, ou do penúltimo, 21 de setembro, mas eu sou um virginiano clássico. Eu nunca vi você atrasar rigoroso. Um prazo. Nunca vi. Eu sou doente com prazos, é melhor não me dar prazos, porque se der e não cumprir, eu vou ficar doente. Ele não cumpre prazo, porque ele entrega antes. Mas quando alguém me dá um prazo que vai me entregar um móvel, um marceneiro, sei lá, eu digo, não, se não vai cumprir, não diga não. Não diga, porque senão eu vou exigir que seja naquele dia. E o tempo do seminário também, uma formação de seminário, num seminário, que as coisas eram muito organizadas, numa organização familiar com a mãe, que as coisas eram muito organizadas. Então, eu peguei esse jeito de ser. Então, Rousseau disse assim, que nós precisamos das leis civis, porque não existe uma promessa mais fadada ao insucesso do que a promessa que a gente faz a si mesmo, né? Ninguém se sente responsável ao cumprir uma promessa que a gente faz a si mesmo. Deveria ser a principal. A única promessa que eu faço a mim mesmo, que eu não cumpro, é de emagrecer, né? Eu não tenho cumprido. Mas essas acadêmicas, uma promessa que eu faço a mim mesmo. Na verdade, eu tenho mais demandas acadêmicas que eu inventei para mim
do que do uma que as que eu exigência do programa. recebi Todo do mundo reclama exterior. que tem muita Sim. exigência da CAPES E na e você verdade, coloca um sarrafo mais alto. não sei, eu não penso nisso, eu só tenho Você é ideias. como a Clarice Lispector, escreve porque não tem como não escrever. Não, Sartre cita um aforismo medieval quando perguntaram por que você escreve tanto, ele diz, nullus dies sine linea. É vão o dia sem a escrita. Eu nunca tive um dia sem escrever. Eu escrevo todos os dias, nem que seja um enorme e-mail para te mandar de muitos parágrafos, mas eu escrevo todos os dias alguma coisa e leio todos os dias. Então, mesmo nos dias de folga, mesmo quando estamos viajando, de fato eu escrevo lá um poema, eu escrevo. Uma coisa me impressiona. A Adélia Prado perguntaram: o que é um poema? Ela diz: um poema é uma anotação organizada, de um jeito que você gosta, de uma coisa que te emociona. Quem escreve poesia, escreve para si mesmo. Ninguém escreve nada para os outros. Isso A gente escreve para si importante. Eu mesmo. comecei a considerar isso agora há pouco tempo. Porque eu ficava muito preocupada em pensar no outro, como que ele leria aquilo. Aham. E eu tenho mudado. Eu acho que escrever prosa é mais fácil de pensar no outro. Mas quando você escreve poesia, se você for pensar no outro, você vai ficar amarrado, não é? Porque eu escrevi até um poema para dizer isso, que escrever poesia é como andar pelado entre pessoas conhecidas, né? Não Nossa, entre isso estranhos. eu acho. Gente, eu nunca fui escrever poesia, mas depois que você fica falando, eu comecei a escrever umas coisas. Até uma delas foi selecionada num curso que teve agora lá em Anápolis. Eu fui lá declamar a poesia. Eu já escrevi 2 poesias. Uma que tá naquele meu livro Filosofia no Câncer e essa que foi selecionada lá. E, gente, que vergonha. Essa sensação que eu tenho. Acho que se eu sair sem roupa na rua, eu sentiria menos. Não, Não é sair sem Não, roupa eu acho entre que- estranhos. É sair sem roupa entre conhecidos. Pois É é. pior. Nossa senhora, é muito expositivo, é muito Eu acho que uma poesia é íntima. Então, você roupa, precisa. você tirar a roupa, pega todo mundo. Agora, pensamento. Aí você precisa pensar que escreve aquilo para si. É. Porque não é um texto para ser compreendido. É um texto para ser Concordo. sentido. Então, nem todo mundo vai sentir como você gostaria que sentisse. Então, eu, por exemplo, estou numa situação. Eu nem posso ter muitas ideias, porque senão elas me dominam, elas me habitam, e eu vou dormir pensando naquilo, eu acordo pensando naquilo, eu não consigo fazer outra coisa. Então, até que eu coloco aquilo para fora e realizo. Então, é muito chato. E aí, na literatura, que eu sempre gostei, eu comecei a me aventurar. Eu publiquei esse livro de contos a primeira vez, com uns contozinhos regionalistas e com a minha releitura de umas histórias que eu conhecia. Algumas delas para não deixar morrer. Por exemplo, a história aí do Zé Ferinho no Bonde de Papo. É, na verdade, umas histórias da minha tia, que ela me contava, do Pedro Malas Artes, e que depois eu descobri que parte não era de Pedro Malas Artes, parte era dos irmãos Grimm, parte era de Pedro Malas Artes. Aí inventei um outro personagem e pus nas histórias, para elas ficarem como eu as conhecia, né? E comecei a participar de concursos literários de conto, de poesia. Nunca ganhei nenhum de poesia. De contos já ganhei alguns. De crônicas já ganhei alguns. Inclusive com um prêmio em dinheiro. Mas aí eu fiquei pensando assim. No ano passado, 2024, eu ganhei o prêmio da FAPEG de pesquisador destaque da área de humanidades, pesquisador júnior, né? Que era a minha categoria. Essa tese aqui também. Essa tese também ganhou. Menção honrosa na área do prêmio CAPES. Então, essa foi o prêmio CAPES. Ano passado, eu recebi prêmio FAPEG. Mas eu dizia, eu então fui reconhecido com premiação. Entende aquela coisa da legitimação dos diplomas? Agora é a legitimação dos prêmios, que significa um reconhecimento por bancas constituídas. Não é sorteio, né? Alguém diz assim, nossa, parabéns, que sorte. Eu digo, não é sorte, não. Aqui não foi sorteio, não é como ganhar na Mega Sena, né? Até porque você, né, esse Boiúna aqui, você parece que até tinha concorrido. Eu concorri. Né? Com esse aí eu ganhei o 2º lugar no prêmio Hugo Ramos de Carvalho em 2022. Pois tá vendo que é uma coisa que é uma construção, sim, né? é uma construção. E aí, eu participo para manter a participação acesa. Sim. E você me inspirou essas coisas de participar, de concorrer. Eu nunca pensaria. E dessa vez eu não pensava que ganharia, não. Eu pensei outras vezes que ganharia e fiquei lá de olho. E uma vez, por exemplo, fui nem mencionado. Uma vez fiquei com menção honrosa. E dessa vez, quando falaram, foi uma surpresa completa. Falou que a prosa você já pensa um pouco no leitor, no interlocutor. A prosa, de um modo, sim.
Você está fazendo uma Ah, sim. espécie de uma estrutura, não é combo que eu queria falar, de vários livros representando as regiões do Sim, país. eu considero que escrevo contos em prosa. Eu escrevo contos. Conto, inclusive, é o meu gênero literário preferido, né? Que não é um gênero nobre, é um gênero também, assim, relativamente de periferia, porque o gênero nobre é o romance, né? E o gênero nobre, a partir do romance, é, por exemplo, a epopeia. Escrever uma epopeia, que são volumes de um mesmo romance. O problema... Então, eu queria escrever um livro com contos de um Brasil. Até teria esse título. É um conto de cada região, que seria releitura de mitologias, narrativas orais de cada região, com personagens, entende? Mais atualizadas ao problema, à dinâmica da nossa época. Eu só escrevia contos regionalistas de contexto rural. Então, esses dias eu conversando com o pessoal do universo da literatura goiana, eles Aham, falaram: Nossa, vamos sair dessa coisa. Tudo bem que eles foram grandes, e Bernardo aham, Herres, e a aham. Enxada, mas nós não somos mais essa. Mas você faz uma coisa interessante, porque você fala desse contexto, mas ao mesmo tempo atualizado. Eu Não é uma acho, coisa anacrônica. sobre isso, eu acho que existe aí um delay dos últimos 20 anos que na academia e no meio literário passou-se a preterir a cultura popular e a cultura popular em contexto de ruralidade. Então, por exemplo, quem estuda festa popular, isso na década de 70, 80 foi o grande auge. Uhum. Depois não, Mazzaropi. depois veio para a cidade, a discussão veio para a cidade e eu dizia para a Aline, ninguém ganha prêmio com um conto que fala da roça, não. Pois Só que está é. acontecendo o contrário. Depois de uma lacuna grande demais, e depois que aqueles cânones, os grandes representantes da discussão da cultura popular e do contexto rural vão passando, por causa do tempo, a idade vão falecendo, vai havendo uma lacuna que ela está começando a reaparecer. Está começando a voltar a haver interesse sobre esse campo Até de porque as discussão. pessoas estão voltando a gostar dos E as pessoas livros, estão né? voltando também para o campo. É, Estão então, começando a viver esse aham. movimento de retorno. Cidades menores. Então, eu acho que vai haver espaço para isso, mas o fato é que eu esbarrei no seguinte problema. Eu escrevi uns 3 ou 4 contos muito longos, que eles ficaram com umas 40 páginas. 40 páginas de A4, aquela coisa. Uhum, Então, eu fiquei, mas isso não é mais um conto. uhum. Porque um conto, ele não Sim. podia concorrer a nenhum concurso de conto, e ele não podia concorrer a um concurso de romance, porque eles pediam mais para romance. Aí eu descobri na conceitualização dos gêneros literários que novela é uma coisa entre conto e romance. Então eu disse, então eu sou novelista, eu estou escrevendo novelas. Mas não é bem novela, porque eu acho que assim, o gênero da concepção é conto. E Sei. aí eu disse, então eu vou publicar. Esse texto estava numa coletânea maior, com 200 páginas. Eu pensei, eu vou publicar só ele. E aí eu tive a ideia de, em vez de publicar um livro com 5 histórias, publicar 5 pequenos livros, cada um com uma das histórias, uma das regiões do Brasil. Porque a pessoa que não lê com habitualidade, ela se sente mais interessada a ler um livro fininho do que É, um livrão maior. é. A questão do tempo. Então, Boiúna foi o primeiro deles, né? Que faz uma releitura do mito da cobra grande que existe em toda a região norte do Brasil, à luz da pandemia da Covid-19. Então, quer dizer, aqui na minha história, a Boiúna, que é a responsável pela infecção das pessoas, e os médicos, os indígenas, etc., vão tentar resolver a situação, inclusive termina com uma crítica política. O próximo, A Lenda do Pai do Mato, está para sair esse ano. Está enrolado na editora, mas deve sair esse ano ou no início do ano que vem, e é referente à cultura regional de Goiás. E Negrinho seria uma Legal. releitura, que foi o premiado, por acaso premiado, do mito, da lenda do Negrinho do Pastoreiro, que é uma lenda do Rio Grande do Sul. E ela foi também adaptada à nossa época, né? O meu negrinho, ele mora na periferia de Gramado, que é uma cidade turística. O meu negrinho é Gramado, uma cidade artificial. artificial, exatamente, e que ninguém conhece a periferia, que é a Uhum. Vila dos Marceneiros, que de fato existe ali nas imediações, os móveis são vendidos para o A Brasil cidade todo. real. Então, tem um pouco disso. Eu revisito a história, eu revisito histórias tradicionais, contando de novo de outro jeito, a partir do presente e das demandas do presente, dos desafios do presente.
E eu conto histórias de lugares que eu conheço. Tem isso também. Porque na ambientalização da cena, fica mais fácil de eu descrever uma coisa que eu já vi e guardo na memória do que inventar um lugar que não. Essa semana eu vi que você estava no Mato Grosso. Era Uhum. bonito? Mato Grosso do Sul. Mato Não, Grosso. nós fomos na algumas cidades da divisa do Mato Grosso do Sul O que e você na escreveu Lagoa lá, já que Santa. você Eu escreve? escrevi 3 contos. Eu escrevi porque agora eu estou escrevendo um livro de contos para concorrer num outro concurso que em breve vocês vão descobrir. Porque eu também participo dos concursos em segredo, depois as pessoas Tá descobrem. certo, tá certo. Mas eu escrevi um conto, Coisa Estranha, que é. Vou contar um pouco da história, que é uma jovem que não tem face, ela tem assim nada na frente da face, e ela tem só a boca, e ela tem um olho numa mão e uma orelha na outra mão. E ela tem que escolher entre ouvir ou ver, e ela só fala uma palavra de cada vez. É uma história. O outro conto É uma coisa meio fantástica. são contos fantásticos agora, todos eles. O Aham. outro é Amor de Casqueiro. Casqueiro era uma palavra para bordel, lá na cidadezinha do interior de onde veio meu sogro. E é a história de um menino que prestava serviço de limpeza num bordel e que vivencia uma história de amor romântico utópico com uma das meninas e que depois, no final, ela tem um destino trágico. Na verdade, todos esses 3 têm destinos trágicos. Tem uma característica que ninguém sabe, que quando eu escrevo poema, eu peço a Aline para ler. Eu gosto de escutar na voz da Aline. A Aline lê primeiro para eu escutar alguém lendo e ver se ficou bom ou não. Aham. E os contos, ou ela lê e depois dá pitaco, né, na Aham. história, ou eu leio para ela, conto a história para ela. Esses 3 eu contei para ela a história. Na verdade, ela dormia. E você, quando ela dá os pitacos, você quer pitaco Alguns. pra dizer não? Não, eu mudo. Alguns eu mudo. Enquanto ela ia dormir, eu escrevia um conto. Aí no outro dia, eu lia o conto que escrevi ontem, e quando ela dormia, eu escrevia o de amanhã. E o último foi o Pai d'Água. Já que a gente estava numa lagoa, eu inventei um ser sobrenatural que habitava aquela lagoa e que assim. Aí se ela diz, não, mas isso aí tem que ser assim, aí eu digo, é mesmo, aí eu mudo. Um dia eu escrevi um conto, porque eu estou escrevendo agora esses contos. Já tem uma quantidade, porque eles têm que dar uns 15 a 20 para formar esse livro. E aí eu estava subindo, pensei, mas eu escrevo literatura, tem que voltar a fazer composição. Aí eu fui subindo o elevador e pensei o refrão. E aí pensei lá, fiquei na janela e pensei a primeira estrofe. E fiz uma modinha para ela. Eu fiz uma trovinha, uma quadrinha com 4 versos. Aí ela cantou uma vez com a palavra modinha no lugar de trovinha. Eu falei, fica melhor mesmo. Sabe aquelas modinhas de sair ao som à luz da lua em cidade de Goiás, uma coisa dessa. Mas o fato, e você está dizendo que um pouco se convence disso cada dia, é que realmente eu resolvi. O Oriano Suassuna dizia que pôs na cabeça que era embaixador da cultura popular e passou a acreditar nisso e por isso que ficou daquele jeito. Eu não pus na cabeça que sou embaixador de coisa nenhuma, mas eu pus na cabeça que eu tenho uma missão, que é estimular as pessoas a se expressarem por outras linguagens que não apenas o discurso sistemático dedutivo de caráter racional, não só pelo argumento. Então, por exemplo, nas disciplinas da graduação, eu não tenho feito exatamente provas, eu tenho feito trabalhos criativos. Eu aceito, eu digo assim para os alunos, eles dizem... No mestrado em letras fizemos assim agora, mas qual o critério, professor? Eu digo, uma produção criativa relacionada à minha aula. E eles diziam, e o que não pode ser? Eu falei, não pode ser uma coisa idiota, nem uma coisa chata. São meus 2 critérios. Então, aí saíram, mas isso não significa nada, Ai, né? meu Deus. No dia da apresentação foi muito impressionante, porque eles revisitaram as vidas deles. Ali teve gente contando do primeiro boicote que teve a um poema que escreveu. Teve uma professora que disse que a primeira vez que leu um poema dela em público, a sala riu dela. E ela passou 30, 40 anos sem escrever um poema e escreveu de novo para essa apresentação. Ali teve gente fazendo homenagem ao marido que tinha falecido há 2 meses. Ali teve gente que trouxe as suas primeiras cartinhas que escreveu para o papai e para a mamãe e fez uma instalação. Foi muito impressionante.
E eu fui anotando para fazer comentário no final e depois descobri que a frase que eu anotei de cada trabalho, acho que foram 18 trabalhos, formava um poema. E aí no final eu disse para eles, e aqui é o meu produto criativo. Aí eu li de volta para eles, né? Mas foi uma experiência tão forte que mostra o quanto a exploração de outras linguagens, a música, a literatura, as artes de maneira geral, quanto isso faz com que as pessoas descubram lados seus inexplorados que elas nem pensavam que existiam, né? E com os quais às vezes elas até se reconciliam, né? Uhum. Que bacana, nossa. Eu já fui sua aluna e eu sei que realmente as aulas são significativas e inspiradoras. Você acha que tem conseguido realizar essa missão aí? Dessas obras aqui, né, tem filosofia, tem parte mais de teologia, ciências da religião e filosofia. É, na parte de ciências da religião, teologia, você disse que este livrinho foi o mais vendido, né? Que tá Uhum. pela editora Paulinas. Juntos cantemos ao Senhor, encontros, reflexão e oração. Seus escritos sobre o catolicismo, porque o seu referencial maior é o catolicismo, né? Você atua na área de música, da Cúria, né? Daqui de Uhum. Goiânia, da Arquidiocese de Goiânia. E você estuda profundamente, lê os documentos papais e ajuda a escrever vários documentos da igreja, da arquidiocese. É claro que as religiões estão mudando, a cultura interfere na religião e a religião interfere na cultura. Mas como você vê, o catolicismo hoje no Brasil? O que significa ser católico no Brasil? Uhum. Uhum. Houve até um dossiê da REB, Revista Eclesiástica Brasileira, eu participei com um texto que era qual é a identidade do católico, uma coisa assim, o título do dossiê, e eu coloquei o meu título, Ser Católico em Tempos de Passagem, né? Questionando algumas coisas, mas não só a identidade do católico, o que significa ser católico, mas também o que significa ser evangélico, o que significa ser professor, o que significa ser mãe de família. Todas as identidades foram colocadas em xeque, Então, com as estruturas abaladas. desde aquele ponto de vista de estabilidade que até um tempo desse ainda se cultivou por aqui, né? Por muitos motivos, né? Houve uma reconfiguração do papel das identidades, das individualidades, direitos individuais, revolução das mulheres, o feminismo ajudou as mulheres a se recolocarem no contexto familiar, a revolução tecnológica contribuiu na reorganização do núcleo familiar, de repente o papel do idoso virou outro e o papel da criança e do adolescente, né, se modificou. Tudo isso gera uma desestabilização das identidades. E com a identidade católica não é diferente. Nós vivemos um tempo em que as identidades religiosas, elas performam assim de maneira mais autônoma em relação às instituições. Então, você vai ver uma igreja cheia, seja de qualquer segmento, mas não porque existe completa coerência de mentalidade entre todos aqueles seus membros, né? Eu sempre digo, se a gente for com o gravador, pessoa por pessoa, escutar o motivo pelo qual está lá, e quem que é Deus para aquela pessoa, você vai... Se a gente for observar, não precisa mais ter um doutorado em teologia para questionar um dogma, né? Qualquer pessoa sentada num banco de igreja diz, eu discordo, eu concordo. Isso é natural, isso é normal para a nossa época, né? Então, também a identidade católica passa por essa influência, né? Tem elementos, então, nesse jogo de elementos que a constituem como católica e que permanecem, devoções, dimensão afetiva, eu digo que a dimensão afetiva é o que guarda o engajamento religioso da maior parte das pessoas no Brasil. Ao contrário, por exemplo, dos religiosos na Europa, que são religiosos por convicção racional. No Brasil você vê Eu como? conheci uma alemã que depois de 25 anos de ateia, de ter abandonado a fé católica, ela resolveu voltar a ser católica, porque ela percebeu que no contexto atual da Alemanha, de onde ela vive, a Igreja Católica tem um importante legado de defesa da vida, dos direitos humanos fundamentais, dos direitos das pessoas. E ela disse, eu fui católica, eu vou voltar a ser católica. E ela voltou a ser católica por convicção racional. Ela pensou,
Assim é o alemão, né? Uhum. O brasileiro não. O brasileiro não é católico porque entende quem é a Santíssima Trindade ou porque entende os sacramentos. Ele é católico por uma dimensão afetiva, uma dimensão simbólica do catolicismo, imagética, cultural, artística. Tudo isso chega primeiro do que o discurso racional e a teologia, Quermesses se é que a do interior. teologia um dia chega, né? Então, é um tipo de catolicismo livre, afetivo, em que a dimensão familiar é muito importante, é ainda fundamental no cultivo da relação com a religião, e que tem sofrido também a influência dessas emancipações, né? Que crescem o número de influencers católicos, padres ou não padres, nos mais variados segmentos ideológicos dentro do catolicismo, porque a gente fala catolicismo porque tem elementos identitários que reúnem esse povo todo debaixo de um guarda-chuva só, mas são perspectivas de leitura de mundo muito diferentes umas das outras, né? Esse livrinho, já que você mencionou, eu fui convidado pela primeira vez para ir em Manaus fazer um encontro de reflexão sobre música litúrgica com jovens. E eu voltei de lá muito impactado com aquela região e escrevi esse livrinho, que são alguns encontros que podem ser feitos de meditação individualmente ou em grupo, mas preferência que fosse em grupo, e que começa dizendo: cantando em espírito, cantando o mistério, cantando o silêncio. É como se fossem degraus, cantando juntos, cantando a palavra, cantando o rito e cantando a vida. Cada um com um texto de reflexão, em seguida com um texto da Sagrada Escritura para meditação, depois com algumas perguntas, né? Nós temos cantado junto. O Papa Bento XVI, no livro dele sobre a música litúrgica, pediu um maestro alemão para escrever um prefácio e ele escreveu uma coisa muito interessante. O problema da música litúrgica nas nossas comunidades não é que falta gente que leia partitura. O maestro diz: não é isso não. E não é que falta gente que toque instrumentos. Não é isso. O problema é que nós perdemos o jeito de cantar juntos. Pois é, isso é uma coisa que eu vejo. O coral ensaia lá, tudo lindo, nananã. Ninguém sabe aquelas letras. A gente não canta junto. Eu prefiro sem instrumento nenhum que cante uma música que eu saiba cantar, que eu possa cantar junto. E a consequência disso é terrível, porque ele diz: quando nós paramos de cantar juntos, nós paramos de levar a vida juntos. E esse é o problema das nossas paróquias. Porque assim, se for pensar na qualidade dos sons, tem uma coisa que não funciona muito bem, é o microfone de igreja, né? Então já vai estar meio capenga. E aí canta coisas que ninguém conhece, nunca ouviu, né? Talvez se cantasse o básico e as pessoas cantassem juntos, eu me interessaria muito mais. Você conhece profundamente rito, estrutura da igreja, a burocracia interna, todas as áreas, né? Sua formação é completa. Mas o José Reinaldo, como que se dá a sua fé? Você faz as suas orações? Você é católico por tradição familiar, pela cultura, pela razão? Como que é a sua prática religiosa? Você é bastante discreto sobre isso. Uhum. Duas coisas, pelo menos, né? Uma é que sim, eu sou católico por tradição familiar, mas também por convicções. Pelas duas coisas. Tradição familiar significa dimensão afetiva. Eu sou reconciliado com a dimensão simbólica afetiva do catolicismo. Então, por exemplo, para mim seria muito difícil ser de outra religião, uma tradição protestante desvestida das simbologias, porque tem também ramificações protestantes que tem também simbologias, ano litúrgico, etc. Mas, por exemplo, uma igreja pentecostal é muito estranha ao modo de ser religioso que me formou, né, até aqui. E em relação ao qual eu nutri um bom relacionamento afetivo. Por outro lado, por convicções, né? Por acreditar num modelo de cristianismo, que não é qualquer cristianismo, né? Eu acho até que quem conhece de teologia e conhece de cristianismo tem uma dívida com a nossa época, que é de dizer às outras pessoas quem é Jesus. Porque eu não acho minimamente tolerável que seja por aí difundido um Jesus
preconceituoso, um Jesus cerceador de direitos, um Jesus limitador das liberdades, quando o Jesus da Bíblia, que é o único que existe, porque a única referência que nós temos de Jesus é o texto dos evangelhos, ele era aquele que se aproximava da mulher estrangeira com o quinto marido, ele era aquele que se aproximava do leproso, do doente, etc. Eu pergunto isso na aula de teologia com os alunos, por exemplo, da PUC, né? Quem é a samaritana de hoje? Porque se alguém tirar uma foto do professor de teologia conversando com uma mulher estrangeira ali na esquina, na lanchonete, que está no quinto marido, isso não vai dar nenhum problema hoje em dia, né? Mas quem é aquela pessoa que se tirarem a foto do professor, isso vai dar muito problema e preconceito? E nós pensamos, então tem um Jesus errado. Eu acredito nesse cristianismo do Jesus dos evangelhos. E por isso que ele é aberto à inclusão, como dizia o Papa Francisco, é aquele que acredita que todos têm espaço dentro. E se parece que não tem espaço, a gente tem que ampliar a casa, porque todos têm espaço. Todos, absolutamente todos. Eu acredito que todos serão salvos. Eu digo isso de brincadeirinha, não quero aqui comprometer nenhum dogma. Eu digo de brincadeirinha, eu digo assim que eu sou ateu de inferno, porque eu acredito demais na possibilidade da salvação, entende? E aí, como é que eu me relaciono com essa fé? Isso eu digo também aos seminaristas. Eu acho que quanto mais se estuda, mais se perde a fé. Não, sim, não. Não precisa ser burro para ser cristão, né? Existe gente na academia, inclusive, isso. né? É porque você é meio fraquinho. Essa expectativa de que se você tem religião, você é fraco. Não, eu até propus de a gente retomar aqui em Goiânia uma coisa que o cardeal Ravasi fazia na Itália, em Roma, que era espaços de diálogo com os ateus. Né? A gente tem outros assuntos que nos aproximam e ali a gente vai descobrir entre nós que cremos não devemos ter tanto preconceito assim, porque também há com os ateus, e que eles não precisam ter preconceito conosco. Né? Essa experiência na classe é uma experiência muito interessante, né? Sobretudo na classe da graduação. Mas aí eu digo para os alunos que é difícil quem estudou muito continuar religioso. Então tem que valorizar. Da mesma forma, Exato. Então eu digo assim, ao contrário de criticar os cientistas, os grandes cientistas que têm uma relação ambígua e de tensão com a religião, tem que valorizar os que ficaram. Porque, na verdade, o normal seria que tivessem saído. Então eu digo assim, eu não creio, e a minha vivência religiosa a partir dos ritos, a partir das orações, etc., a partir da mística do silêncio. Hoje em dia tem me interessado muito a mística e a espiritualidade daqueles que não foram religiosos confessionais, né? Mas eu digo assim que... Aliás, aqui já... o Antônio Poteiro, né? Como que um artista que não tem nada de teólogo, ele tem uma mística a ser aprendida, né? Mas eu digo assim que eu creio lá na borda. Eu digo isso para os meus alunos no seminário, na universidade. Eu creio, não no centro. Sabe aquela pessoa que diz assim, creio absolutamente, de uma fé inabalável? Nossa, eu digo, não. Então, eu creio... Quem que tem essa fé inabalável? E por isso eu digo... Se o Cristo diz, Pai, por que me abandonaste? Então eu creio na borda. Quase com um pé dentro, o outro fora. Ainda tô dentro. Mas tô na borda, sabe? Assim, eu creio com muitas desconfianças. Então, eu creio com muitas problema perguntas. Isso? Aí que tá. É o desafio da nossa época. Eu desconfio de pessoas com muitas convicções. Eu desconfio de pessoas com mais certezas do que dúvidas. Então nós estamos na religião certa, porque nessa, até o Cristo fala, né? Pai, Sim. por que me abandonaste? Eu também sou essa pessoa, jamais a fé inabalável. E na história de vida dos próprios santos, né? Tem muitos santos que... A biografia da Madre Teresa de Calcutá, ela conta que teve 2 vezes na vida a experiência de Deus, o resto ela implorava e tinha silêncio. Outros que tiveram menos, uma vez ou nenhuma, e mesmo assim ficaram, né? Então, eu tento dizer isso, sobretudo aos jovens, numa época em que está crescendo esses movimentos radicais. E não, eu não sou assim, não. Eu tenho muitas desconfianças e pelo menos uma lista de perguntas para o dia que morrer, né, e for me encontrar com Deus para ver se faço, né? Porque daqui eu acho que vou morrer com algumas dessas perguntas. Mas eu acho que esse entendimento, ele é mais próprio
não todos os católicos, mas pelo menos uma parcela dos católicos, né? Eu vejo esse movimento, assim, muito raramente, mas eu me Aham, vejo assim também. aham. Mas eu acho que tem crescido e isso é muito ruim. Por isso que eu digo que quem conhece Jesus tem uma tarefa que é até política. É política do ponto de vista eclesial e é política do ponto de vista político. Uhum. Existe uma apropriação indevida da figura de Jesus por grupos católicos e não Que católicos. sequestraram essa. Sequestraram a figura de Jesus e anunciam um Jesus que é muito estranho, É. porque ele é violento, é um Jesus que é preconceituoso, Não, e é um alguns Jesus que é católicos machista. apresentam umas coisas, eu falo, gente, essa igreja aí que ele participa, eu não conheço, não. Eu também não conheço. É. Uma vez, um sujeito no Facebook fez um comentário sobre a igreja. Ah, essa igreja rica, não sei o que que tem, etc, etc. E aí eu Ah, respondi assim: não estamos falando da mesma igreja, porque a igreja que eu conheço é aquela das irmãs fulanas que trabalham na periferia com os marginalizados, das irmãs não sei o que trabalham na educação, dos padres não sei da quanta. E aí ele disse, mas essa daí eu nunca fui. Aí eu respondi em seguida, venha conhecer. Aí eu pensei, agora eu tô lascado, né? Porque se ele falar quero conhecer, eu tenho que ir lá buscar esse sujeito e mostrar. E essas coisas me incomodam. É muito comum quando a gente vê mostrando uma igreja que tem obras de arte importantes, Museu do Vaticano, que é, né, Uhum, é um guardião da arte no mundo. É uhum, muito comum aquela coisa assim, Jesus, eu lembro daquela música dos Titãs. Jesus não tem dentes nos países dos banguelas. Dá a impressão que quem é pobre não tem direito ao belo. Só uhum. pode comprar comida e ter casa. Então, assim, quando vê uma obra de arte, um investimento do sino, por exemplo, de Trindade, não sem nenhuma defesa ao sino, mas o sino principal, quando toca, eu vi algumas pessoas, não ouvi ainda, dizendo que ele ressoa tão longe que a quilômetros é possível ouvir. E agora, em julho, eu estive em São Paulo, no Congresso de Santo Agostinho, e calhou de ser no dia de São Benedito. São Benedito, não. No Mosteiro no São Mosteiro Bento. São Bento. Aham. E calhou de ser no Mosteiro de São Bento, dia de São Bento, e teve uma festa enorme, e a igreja lá é muito bonita, e ali tem muitos moradores de rua. Uhum. E eu vi um especial, ele estava acontecendo a missa solene, ele não estava ligado na missa, ele entrou, sentou e ficou olhando para as paredes. Ele estava contemplando, provavelmente estava com frio, ele estava com um chinelo de cada cor, e ele estava vendo a beleza daquela igreja. Parece que quem é pobre, que falta o básico, ele vai ter que faltar o belo também. Ele não pode ter acesso à arte. O que eu já vi assim, vende tudo e ajuda os pobres. Tá, vende, divide o dinheiro, vende para quem? Para o Elon Musk e divide dinheiro com os pobres. É tipo uma pobreza, Uhum. né? Esse tipo de fala. Como que você responde essas questões? Uhum. Primeiro, já que você mencionou o sino de Trindade, eu advirto quem for lá conhecer pessoalmente, não ficar muito perto na hora da badalada, porque os menores fizeram meu ouvido ficar doendo Eu ouvi muito só os tempo. menores também. Se alguém tiver uma sensibilidade de audição, aquilo vai ser bonito para escutar de longe, Longe. não por ali, não. Mas, assim, eu acho que tem muitas maneiras de ajudar os pobres, né? E nem sempre significa vender os patrimônios históricos e culturais, né? A Igreja Católica foi muito inteligente, eu acredito, num aspecto, porque outros povos, quando eles foram contrários a algum tipo de material, de produção, eles destruíram. A igreja A nunca igreja destruiu. guardou mesmo aquilo que ela não sabia compreender naquelas épocas. Por exemplo, Isso. houve uma lista de livros O proibidos. Index, né? Tão Mas esses comentado. livros, alguns deles, os que havia catalogação, eles chegaram até hoje. Então, enfim, né? Nós lemos hoje livros que foram proibidos pela igreja num período, mas que ela guardou, né? Então, existe aí também um papel de construção do patrimônio da humanidade e de salvaguarda do patrimônio da humanidade com relação a isso. Hoje em dia, nós estamos pensando coisas que não se pensou outra vez, né? O Vaticano acabou de devolver a um povo, não me lembro agora especificamente qual é o povo,
um patrimônio cultural deles, eu não é? vi. Então, Aham. esse tipo de negociação vai existir cada vez mais na nossa época, não é? Esse tipo de reivindicação legítima e acordos vão ser estabelecidos. Nós somos inteligentes, a humanidade, o suficiente para encontrar caminhos para essas coisas. Mas eu não sou radical, é porque assim, talvez a gente consiga ajudar os pobres mantendo o patrimônio e se ajudando os pobres, do que simplesmente nessa aparente resolução, mas que na verdade é bastante leviana e Uhum. economicamente é burra, não é? De simplesmente desfazer do patrimônio, amanhã não vamos ter nem esse patrimônio, nem vamos ter outro jeito de ajudar os pobres. Agora, quanto ao acesso à arte, aí eu acho que sim, a gente tem que cultivar aquelas outras linguagens, porque, sobretudo na sociedade brasileira, nós somos pouco introduzidos na relação com as artes, né? E às vezes, dependendo da camada social, o único lugar que ele tem acesso a uma obra de arte é dentro de uma igreja. Isso foi assim por muito tempo, né? Onde uma pessoa tinha acesso à música e arte, na igreja ou na corte, né? E aí o que eu digo, até com o Poteiro e com outras discussões, é que sim, temos que cultivar o acesso à arte, mas a todo tipo de arte. Porque às vezes também cria-se uma impressão de que só a arte europeia, Barroca, de modelo não renascentista. sei qual, só isso é arte, só isso é bem-vindo, e só isso, blá blá blá. E na verdade, até escrevi um texto sobre isso, isso revela um pouco da nossa péssima formação artística, né? Mas também não é toda a arte, né? Não é só essa arte, mas também não é qualquer arte. Ou você acha? Eu hoje digo que toda arte é manifestação da fruição do espírito e é possibilidade de transcendência na imanência. Toda arte. Agora, dizer que é toda arte significa dizer que todas as pessoas estão preparadas para isso? Acho que não. E aí vem uma pedagogia da formação. Né? É como se alimentar, é como a gente começa comendo coisa molinha, sei lá, papinha, leite, E vai. frutas, e depois vai chegar um dia a comer uma coisa diferente. É como andar de bicicleta, é como fazer qualquer coisa. Exige formação e iniciação, né? Alguém com o espírito suficientemente amadurecido e introduzido nesse lugar, e eu acho que estou querendo me colocar nesse caminho de formação constante, vai cada vez mais se abrir e conseguir perceber isso que eu estou dizendo. Eu percebo isso no diálogo com as pessoas. Quanto mais traquejo elas têm, quanto menos, mais dificuldade elas vão ter com certos gêneros e certos estilos. Mas eu responderia que sim, qualquer arte é possibilidade de fruição do espírito e de transcendência na imanência. Mas aí nós precisamos respeitar as sensibilidades das comunidades, as sensibilidades dos grupos, o processo de cada pessoa. Aí eu acho que isso sim. Por exemplo, o Zé Reinaldo é músico, toca alguns instrumentos, é responsável pela escolha da música na Arquidiocese de Eu Goiânia, participo né? da equipe. Ele participa da equipe, é maestro, mas quando se pensa em música dentro da igreja, essa também cabe qualquer música? Aí, estou dizendo, o concílio disse assim: todos os gêneros, todos os estilos e todos os instrumentos são bem-vindos à liturgia, desde que favoreçam os ritos para que eles cumpram a sua finalidade. É porque a música em contexto religioso, a música como Aham. rito, ela é funcional, ela não está ali por acaso. Ela está ali para cumprir uma função específica, né? Então, quer dizer, não é assim, então qualquer música, vamos tocar Roberto Carlos. Não vamos, porque aquele rito, ele tem um sentido de ser, ele tem um sentido ele tem um curso de desdobramento, de desenvolvimento que é específico. Então, agora, eu posso fazer um canto ritual e, portanto, funcional e, portanto, adequado ao contexto daquela celebração em qualquer gênero musical, aí sim, eu posso. E posso tocar qualquer instrumento na liturgia? Sim. O problema não é o instrumento. O padre José Weber tem um depoimento que ele diz assim: qual é o primeiro instrumento do ser humano? É a voz.
É a boca, é a voz. E a gente usa a voz para falar o quê? Só coisas santas e boas. Então, o instrumento é o instrumento que é sagrado ou profano? Ou é o uso que nós fazemos dele? Eu acho essa reflexão maravilhosa. Um bispo, meu amigo, diz assim: se na liturgia tudo aponta para a centralidade de Cristo na celebração, tudo é bem-vindo. Tudo é bem-vindo. Se aponta para a centralidade de Cristo. Se aponta para o personalismo e protagonismo de algumas pessoas, nada é bem-vindo, nem o canto gregoriano. Tem gente que quer voltar a cantar gregoriano para mostrar o seu virtuosismo e não para a comunidade celebrar. Então, aqui é túmulo caiado, é conversa fiada, é hipocrisia. Essa pessoa não defende a liturgia, ela defende o seu personalismo, ela quer aparecer como centro. Isso também está errado. Você sabe que você já me mudou a opinião sobre algumas coisas, né? E uma delas, quando comecei a fazer a sua disciplina lá atrás, foi em relação à questão da Amazônia, aquele movimento que o Papa Francisco teve em relação da aproximação com os povos amazônicos. Um texto seu que eu li em certa ocasião me mudou muito, assim, porque eu vi assim, mas gente, como é que dialoga com essas questões? E lendo seu texto me abriu a mente, assim, porque eu sou uma pessoa que muda de opinião, basta aparecer argumentos bons, e aquele seu texto me mudou muito, e eu recomendo fortemente, vivamente. Eu me esqueci o título do texto, do seu artigo, que fala, na época da Deve ser novos impostos para a Amazônia e para o mundo. Uma igreja ministerial e alguma coisa assim. Mas se Deve ser. colocar José Reinaldo Martins Filho, Amazônia, vai aparecer uns aparecer, porque tem vários, eu me lembro. Realmente aquele texto mudou minha perspectiva, assim, eu gosto de ler coisas que me tiram do meu lugar, assim, que primeiro eu fiquei chateada, mas depois fui compreendendo. Eu acho que tem uma frase que ela não é humana, embora ela seja comum, que é a frase de dizer, mas eu sempre pensei assim. Não Perguntaram para o Sartre. Não, mas eu digo que menos do que o texto, que a gente estimulasse mais isso nas pessoas. Perguntaram para o Sartre, mas você mudou de ideia tantas vezes, você não tem vergonha disso? Ele, não, eu teria vergonha de ter ficado com a mesma ideia. Porque eu sou um ser humano e participa de ser humano mudar de perspectiva. Sim, prefiro ter uma metamorfose ambulante. E assim, nosso tempo está acabando, mas foi maravilhoso a sua generosidade. José Reinaldo, ele é professor do programa de pós-graduação em Ciências da Religião da PUC. Eu tive a honra... E letras, senão, da PUC e letras, senão a Fátima vai me ligar. Isso, da letras e das Ciências da Religião. É um grande orientador. Eu tive a honra de ser sua orientanda. E aprendi enormemente. Você tem uma generosidade, corrige com rigor e com amor. E eu tenho uma característica assim: se coloca só pontos negativos, eu esmoreço, né? E você não é aquele de ficar jogando purpurina, aplaudindo para o que está errado, mas você consegue realmente tirar o melhor de cada pessoa, o seu grupo de pesquisa. Os alunos são engajados, tem pessoal da graduação, do mestrado, do doutorado e pós-doutorado também. Você já orientou uns 2 ou 3, não já? Então, eu super recomendo. Visitem o site da PUC, procure o Lattes do José Reinaldo. Vocês vão se surpreender com a magnitude deste intelectual goiano que participa do ICEB, do Instituto Bernardo Eres para os Povos do Cerrado, está na UB, é um escritor, é um intelectual, é um pensador, é um professor. Muito obrigada pela sua presença. A Aline, querida, que fugiu do... Aliás, a Aline está em coprodução de um novo livro, né? Você fez a fotografia e o José Reinaldo escreveu sobre a estada de vocês em Portugal, né? Sim, vai sair no ano que vem. Crônicas Portucalenses. E fotografia da Aline, que ela é ótima nisso. As fotos são ótimas. Muito obrigada. Obrigado, eu agradeço também a oportunidade, parabenizo e incentivo, sucesso e continuidade desse espaço de promoção da cultura e, sobretudo, da cultura goiana. Eu que agradeço. Até mais. Se inscreva no canal. Ativa o sininho.